Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 18 de julho de 2017. Todas as mentiras do presidente Trump. Às vezes o ego vence, em outras, a demagogia, e em muitas ocasiões é simples falta de respeito aos dados. Uma repassada nas intervenções de Donald Trump desde que entrou na Casa Branca em 20 de janeiro revela que em 99 ocasiões disse, tuitou ou proclamou falsidades. 2 de cada 3 dias. Um ritmo avassalador que só foi freado em sua viagem para fora do país ou em alguns fins de semana de descanso e buracos, no que em Washington já se denomina de efeito golfe. A compilação de todas as suas mentiras, efetuada com paciência de amanuense pelo The New York Times, ilustra o turbilhão em que a presidência entrou. Trump submete as pessoas chegadas a ele e seu país a uma pressão constante desenfreada. Solta a bomba e obriga seu gabinete a recompor os destroços. Fez isso já no primeiro dia como presidente, quando afirmou contra todas as evidências que não tinha chovido no dia da posse e depois se vangloriou de que se tratara da posse com maior público da história. Ante as imagens da posse de Barack Obama que desmentiam claramente a afirmação, seus assessores produziram a teoria dos fatos alternativos. Uma ginástica mental cuja única finalidade era não reconhecer o erro. Essa é uma de suas características. Um total de 60% da população do ZEUA considera que ele não é honesto. As falsidades se acumulam em dezenas, seus tweets constituem uma cascata de tropeços única na história presidencial, mas nunca fez retificações. Negou-se a isso depois de acusar falsamente Obama de ter lhe espionado e tampouco deu esse passo quando, para justificar sua redução de impostos dos mais ricos, argumentou que os EUA são o país com maiores tributos do mundo. Mas nem tudo é rentabilidade política. Há mentiras que se limitam a mostrar seu enorme ego. Assim ocorreu quando se gabou de ter sido o homem que mais vezes saiu na capa da revista Time, com 14 ou 15 aparições. A verdade é que ocupou esse espaço em 11 ocasiões, uma cifra muito inferior à de Richard Nixon 55 vezes. Ainda lhe resta muito por fazer. Na Epístola de Erasto aos Lioneses, lida por Allan Kardec, no banquete de 19 de setembro de 1861, conforme a Revista Espírita de outubro de 1861, ele lhes fez a famosa advertência sobre a necessidade de a verdade ser respeitada de forma absoluta, afirmando textualmente melhor repelir 10 verdades momentaneamente do que admitir uma só mentira, uma única teoria falsa. Repetia assim, em linguagem própria para a ocasião, o milenar ensinamento do Sermão do Monte, quando Jesus recomendou, expressa e taxativamente seja, porém, o vosso falar sim, sim. Não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna, conforme Mateus 5:37. Não há dúvidas de que a mentira, parcial ou total, velada ou declarada, revela a desarmonia espiritual de quem a pratica. A questão que se coloca, porém, é outra: o que fazer para evitar queda nas malhas da maledicência, fazendo opção pela verdade. Pois nem sempre é fácil discernir entre o falso e o verdadeiro.
Pondera o Espírito São Luís, a respeito, que todo cuidado é pouco ao comentar o mal alheio, ainda que este se revele verdadeiro. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam ela mesma, não haverá nenhuma utilidade em divulgá-la. No entanto, se podem acarretar prejuízos a terceiros, deve-se preferir o interesse do maior número ao interesse de um só. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. No rastro histórico da mentira, vamos localizá-la como abominável técnica de persuasão, largamente utilizada por Adolf Hitler e os construtores do nazismo, a qual foi denominada teoria da grande mentira. Trata-se de uma ferramenta da propaganda ideológica frequentemente usada, no passado e no presente, para se referir à crença de que uma mentira, repetida com frequência, de forma convincente e que ignora todas e quaisquer declarações que poderiam desmascará-la, irá com o tempo ser aceita pelas pessoas, adquirindo o status de verdade, desde que repetida enfaticamente soprada nos ouvidos certos. De qualquer forma, a mentira, pequena ou grande, revela a imperfeição moral que pode e deve ser combatida, pois é mecanismo contrário à melhoria moral do espírito. Como enfatiza Emmanuel, mentira não é ato de guardar a verdade para o momento oportuno. A mentira é ação capciosa que visa ao proveito imediato de si mesmo, em detrimento dos interesses alheios em sua feição legítima e sagrada, e essa atitude mental da criatura é das que mais humilham a personalidade humana, retardando, por todos os modos, a evolução divina do espírito. O espírito que já possui algum esclarecimento sabe, portanto, que o ato de mentir implica a aquisição de satisfações pessoais por meios escusos e que não considera o constrangimento e o sofrimento do próximo. É um comportamento errôneo, um deslize moral. Como ensina Joana de Ângeles, o erro é sempre um compromisso negativo, e toda lesão moral, particularmente aquela produzida no organismo social, constitui grave comprometimento, de cujos efeitos não se pode evadir o responsável. Desse modo, todo e qualquer deslize moral é sempre uma agressão à ordem, à saúde, ao equilíbrio, que devem viger em toda parte. É muito comum censurar-se o crime hediondo que estarrece, enquanto se praticam defecções ditas menores. Aqui, é a mentira branca, disfarçando o mau hábito de escamotear a verdade. Mentir é sempre um hábito doentio que encarcera o indivíduo nas suas malhas traiçoeiras. Adiante, é a censura com ironia, ocultando a perversidade que se expande a soldo da maledicência e da leviandade. No espiritismo, a mentira não encontra terreno para prosperar, embora alguns poucos companheiros, movidos por uma falsa caridade cristã, assumam, diante de determinados fatos desagradáveis ocorridos nas suas instituições, uma postura omissa, nem sempre compatível com o procedimento do autêntico homem de bem, nos termos da colocação feita por Kardec, no capítulo 17º, N3, de O Evangelho segundo o Espiritismo. E isso porque, alguns poucos comodistas ainda insistem em transferir para a espiritualidade os problemas do cotidiano, o que não deixa de ser, até certo ponto, uma mentirosa maneira de fugirem dos encargos mais espinhosos. Outros persistem no lamentável hábito de cultivarem uma certa alienação em face de gravíssimas questões que agitam o mundo e o Brasil. O momento vivido pela humanidade, que constitui o seu mais culminante ponto de mutação, exige um esforço concentrado de todos os homens de boa vontade, entre os quais os espíritas têm o dever inarredável de figurar, para que a nova civilização que se avizinha seja basicamente construída sobre a verdade e que a pessimista realidade seja definitivamente relegada ao plano das mais recordações, porque a Terra já passou e porque tem ainda de passar, até atingir o patamar de um planeta de regeneração.
O certo, mesmo, é fugirmos da mentira, agindo com mais sinceridade no trato com as pessoas. Para isto é necessário exercitar atos de boa conduta, apoiando-se nesta orientação do codificador do Espiritismo, desde que a divisa do Espiritismo é amor e caridade, reconhecereis a verdade pela prática desta máxima, e tereis como certo que aquele que atira a pedra em outro não pode estar com a verdade absoluta. Esta foi a crônica do amanhecer de 18 de julho, por Feijão.